Bom, nessa aula vamos ver exercício que já vínhamos fazendo o capítulo no vídeo de aula anterior, sobre ácidos e bases, principalmente equilíbrio entre ácido e base. É um assunto que envolve muito cálculo e eu recomendo que pratiquem esses exercícios, que é assim que vai controlar, absorver esses conceitos. São basicamente resolução de problemas de equilíbrio, de determinação de concentração das diversas espécies. Em algum momento, cedo ou tarde, se você trabalha em laboratórios de química, de microbiologia, de bioquímica, nanotecnologia, até mesmo em laboratórios de biotecnologia, você vai ter que fazer, uma hora ou outra, vai ter que preparar uma solução tampão, vai mexer com pH, vai determinar as concentrações de hidrogênio iônica, ou se não de determinados sais, né, os contraíons das bases. Então vai precisar usar esses cálculos. É fundamental conhecer e saber preparar uma solução, tampão, por exemplo. E nessa aula vamos praticar esse tipo de exercício. E é uma questão fundamentalmente prática. Antes de ir para o laboratório misturar soluções e reagentes, você tem que pegar uma folha de papel e fazer as contas. Então, isso faz parte da prática. Fazer depois a adição de reagentes, solventes, daí é algo mecânico, né? Braçal, manual, que um técnico pode fazer. Então, seria útil conhecer o fundamento e saber fazer os cálculos e interpretar os resultados. Então, está aqui. Basicamente, são exercícios para fazer cálculo de concentrações no equilíbrio. Então, temos aqui uns exercícios, temos também o conceito de porcentagem de ionização. Claro que um ácido forte, uma base forte, ioniza totalmente, 100%. O problema é quando há ionização parcial. Daí, nesse caso, tem um equilíbrio. E tem que saber quanto de ácido se ionizou, quanto de uma base se ionizou, quais são as porcentagens das espécies que estão em solução. Então, exercício, novamente, base fraca e constante de ionização básica, assim como fizemos para os ácidos fracos e as constantes de ionização ácida, existe também um paralelismo, só que muda é que em vez de OH+, nós temos um OH-, o resto é idêntico. E lembrando que se sabe a concentração de OH-, você consegue descobrir o H+, porque existe o produto iônico da água. A concentração de hidrogênio iônica multiplicada pela concentração de hidróxido tem que dar 10 a menos 14 em soluções diluídas. Então, exercício, relação entre as constantes de ionização do ácido e da base conjugada. É o que eu disse. A concentração de ácido, né, multiplicado pela concentração de base, ou seja, de H mais de OH-, tem que dar 10 a menos 14. Então, se você sabe o pH, você sabe o pOH e vice-versa. Aqui falamos um pouquinho de ácidos dipróticos e tripróticos, que tem mais de uma constante de ionização. Tem a perda de um primeiro próton, uma primeira reação de desprotonação, depois tem uma segunda reação de desprotonação, e às vezes, no caso de um ácido triprótico, uma terceira reação de ionização, de desprotonação. Também existem bases que têm mais de uma liberação de grupo OH. Mas não vamos entrar nisso. Vamos praticar exercícios aí para esses conceitos. Então vamos lá, sejam bem-vindos. Então, bem-vindos, vamos resolver essa questão que foi deixado da aula anterior. O pH de uma solução de ácido fórmico, está aqui a estrutura, 0,10 molar, é 2,39. Qual é o Ka, constante de dissociação, né? No equilíbrio químico, isso aqui, né? Constante de dissociação do ácido. Então, a estratégia é o seguinte: o ácido fórmico é um ácido fraco, ioniza-se parcialmente em água.
né? Lembrando que quando um ácido é forte ou uma base é forte, própria concentração inicial do ácido ou da base vai ser a concentração dos íons, H+, se for monoprótico. E da base vai ser a própria concentração de OH-, porque todo ele vai se ionizar ou dissociar. Agora, quando se trata de um ácido fraco ou uma base fraca, daí temos que usar o pKa, né? Ou seja, a constante de dissociação, o Ka. E também teremos aí para calcular o pH. E usamos uma equação, e com essa equação se descobre as concentrações. Note que a concentração de ácido fórmico se refere à concentração inicial. Claro, né? Sempre se coloca uma concentração, uma quantidade de ácido fórmico, ele vai se ionizar. Ou seja, então a concentração é antes da ionização. Você pega um ácido, pesa na balança ou mede e coloca aquela quantidade na água. Então era a quantidade inicial não dissociada. É claro que depois na água ele dissocia menos rapidamente ou mais rapidamente. Normalmente é relativamente rápido, uma dissociação ou ionização. O pH da solução, por outro lado, refere-se ao estado de equilíbrio. Então vai chegar um momento de equilíbrio, que a gente já estudou um capítulo sobre isso. Para calcular o Ka, devemos conhecer as concentrações das três espécies, ou seja, concentrações molares de hidrogênio iônico, que é representado assim, mas lembre-se que na verdade é H3O, porque isso aqui é um próton, né? O H+ é um próton. Um próton não existe, é uma partícula, é um núcleo de átomo de hidrogênio. Então ela está ligada a uma molécula de água formando H3O+. Se representa assim por simplicidade. O formiato, que é o ânion correspondente, e o ácido fórmico neutro, ou seu estado não ionizado. Então, vai haver um equilíbrio em que essas três espécies aqui estão, as concentrações já não se alteram mais porque se atingiu o equilíbrio. Como sempre, ignoramos a ionização da água, ou seja, a água também ioniza, produzindo íons H+, e OH- no caso. Mas a concentração iônica da água é muito baixa, porque a água é um ácido muito fraco. Então, desprezamos a contribuição da água para a concentração de hidrogênio iônica, porque temos um ácido que prevalece aí. Ele sim vai ditar a concentração do H+, por ser o ácido mais forte do que a água. Então está aqui um esquema, tem um recipiente, foi colocado no momento zero, concentração molar zero, foi adicionado a esse volume de água 0,10 mol, se obteve aí uma concentração 0,10 molar de ácido fórmico. Ele entra em equilíbrio, em que em certo momento as concentrações já não variam, permanecem estáticas. E nesse momento a concentração de íon H+, está dizendo que é 10 elevado a menos 2,39. Por que isso? Porque a própria definição de pH, dizendo que é 2,39, se traduz que a concentração molar do hidrogênio iônico é 10 elevado a esse expoente. O expoente é o próprio pH, com sinal negativo. Então, sempre que aparecer um pH, qualquer que seja, você lembre-se que você pode transformar esse pH na concentração molar de hidrogênio, simplesmente igualando com 10 elevado ao expoente, que seria o pH, com sinal negativo. Aliás, se usa pH dessa maneira, apenas um número para não ter que usar esse tipo de exponenciação, que é mais complicado de visualizar e é menos intuitivo, né? Trabalhar com potências de 10 negativas. Então, se fez uma escala de pH simplesmente para facilitar o entendimento. Mas o pH é isso, é a concentração molecular do hidrogênio tendo a base 10 elevado a esse número, que seria o expoente, que seria o próprio pH, com um sinal negativo, certo? Trocado. Que está positivo fica negativo. Então, resolução. Continuamos do seguinte modo. As espécies dominantes em solução são
o ácido neutro e o H+, e a base. São esses três elementos, né, que estão em equilíbrio. Então já identificamos, já montamos a equação. Tem que ser montada essa equação para você ver as espécies que estão envolvidas. Primeiro calculamos a concentração do íon hidrogênio a partir do valor do pH. Como fizemos anteriormente, seria 10 elevado a menos 3,99. Então aplica aqui a concentração molar de H+, é 10 elevado a menos 2,39. Encontramos aqui a concentração molar do H+. E em notação científica é esse valor aqui. Muito bem. Então agora é só usar a equação e você tem as concentrações também da base. Que a base só pode ter vindo, né, esse formiato só tem a mesma concentração do H+. Eles são iguais, ou seja, não pode ter se ionizados formando H+ em uma quantidade maior do que o formiato. A molécula se divide. Então a mesma quantidade de H+ é de formiato também. Então já sabemos a concentração de formiato, já sabemos a concentração do H+, e já sabemos a concentração inicial que foi colocada de ácido fórmico, que é 0,10 molar. Então está aqui, ó. Sempre é bom fazer essa planilha, colocar a situação inicial, né? Coloca a equação aqui, está em equilíbrio, daí coloca aqui quais eram as concentrações no início. Foi colocado na água 0,10 mol de ácido fórmico. Não havia ainda nada no instante inicial de hidrogênio iônico, nem de formiato, zero. Depois de um certo tempo, a concentração de H+, como acabamos de calcular, aumentou para 4,1 vezes 10 a menos 3, que é o pH. Essa concentração equivale a um pH de 2,39, parece. Sabendo que a quantidade, os coeficientes são 1, né? Então quer dizer, coeficiente 1 aqui, coeficiente 1 aqui também para o formiato, então os valores são iguais. 4,1, aqui também tem que ser 4,1. Então aqui diminuiu, também é um coeficiente 1 do lado esquerdo do equilíbrio, ou seja, nos reagentes, você coloca o valor negativo, porque é o que reduziu de um lado aumentou do outro. Então fica negativo aqui, o mesmo valor. Então o fato de você ter encontrado o pH, você já encontra as duas outras concentrações. E agora no equilíbrio a gente soma, né, para saber quanto restou de ácido fórmico íntegro. Ou seja, havia 0,10, desse 0,10 houve uma redução de menos 4,1 vezes 10 a menos 3, que se ionizou para segundo o pH. Então fica 0,10 vezes. Aqui também, a concentração no equilíbrio é o próprio 4,1 vezes 10 a menos 3. Aqui a concentração do formiato é 4 vezes. Agora que você tem as concentrações das três espécies no equilíbrio, é aplicar a equação do equilíbrio. Já temos ela aí. Note que, como conhecemos o pH e, portanto, a concentração de H+, também conhecemos as concentrações do ácido fórmico e do formiato no equilíbrio. Ou seja, acabamos descobrindo os outros dois, né? Pelos coeficientes, certo? Passo 3 é a aplicação, então, dessa fórmula. Aplicação direta dessa fórmula. Então, você tem aqui o Ka é definido como a concentração do ácido, do H+, do seu contraíon, no caso aqui o formiato, sobre a concentração molar do ácido no seu estado não ionizado. Como a gente tem essas três variáveis, precisamos construir aquela planilha para isso. Colocamos aqui, então, os valores que estão lá na planilha. E simplesmente a questão de resolver. Resolução fácil, simples, né? Vai dar 1,8 vezes 10 a menos 4 o Ka. Assim, encontramos o que foi pedido. A constante de ionização do ácido fórmico, que é um dado importante. Para uma determinada temperatura, todo ácido tem sua constante de ionização ácida. O valor do Ka difere muito pouco do apresentado na tabela 15.3, devido ao arredondamento
fizemos nos cálculos. Também se expressa a concentração dos íons iônica em forma de percentual. Então, você quiser saber quantos por cento, também é uma maneira de expressar a ionização, ou através do Ka ou do pH, mas também se usa, é muito comum se utilizar ionização, percentual de ionização, que é igual à concentração de ácido no equilíbrio e a concentração do ácido, inicial do ácido, ou seja, quanto do ácido está ionizado, quanto do ácido era o total, ou seja, do total quanto se ionizou. Então o total fica embaixo, que seria o ácido que foi adicionado na água, por exemplo, o ácido fórmico, foi adicionado uma certa quantidade. Dessa quantidade, quanto que estava na forma ionizada? Coloca no numerador, divide pelo denominador, multiplica por 100. Você descobre aí a porcentagem da ionização. Se ionizou 100%, é fácil. A própria concentração de ácido é igual à concentração de hidrogênio iônica. Isso acontece com ácidos fortes, tá vendo? 100%. Então, para ácidos fortes, sempre a concentração do ácido é a mesma concentração do íon H+. Então, se colocou 1 mol de ácido sulfúrico, vai ser 1 mol de H+ que você vai ter. De ácido clorídrico, a mesma coisa. Se colocou 1 mol de ácido clorídrico, você vai ter 1 mol de H+. Então, você já sabe automaticamente quanto vai ser o H+, a concentração molar de H+. Concentração inicial do ácido, se for um ácido fraco, quando você coloca na água 100 moléculas, elas começam a desaparecer lentamente e uma porcentagem continua não ionizada. Das 100, de repente, ainda sempre fica umas 20 ou 10 aqui que estão ionizadas e o resto está ionizado. Ou seja, não é uma ionização 100%. É claro que essa ionização vai seguir até atingir o equilíbrio, depois ela já não altera mais. Costumamos usar a concentração no equilíbrio, quando já não tem mais alteração na concentração de hidrogênio iônica proveniente do ácido. Para um ácido monoprótico, HA, só tem um H+ para ser liberado, é fácil, né? A ionização percentual é a concentração de H+, ou seja, quanto dele se ionizou, produziu H+, e certamente quanto seria a mesma concentração de A-, né? Seria o contraíon. Quanto dele se ionizou é a mesma concentração do H+. E quanto está no seu estado neutro. Aqui o H+ poderia ser a concentração do H+ ou do A-, porque são iguais. O HA, que seria o ácido monoprótico, gera, para cada molécula de H, gera um H+ e um A-. Então, quanto dele se ionizou? É a mesma concentração, quantidade de H+ que se formou. Quanto que continuou no seu estado não ionizado, né, neutro? É a quantidade inicial que você colocou, ver quanto que dela que se converteu em íon, né, e multiplica por 100. Então, se você colocou 100, sei lá, 1 milhão de moléculas no início, e dessas umas 100 ionizaram, você divide uma pela outra e descobre que é 10% que se ionizou. Bem fácil, reação percentual direta. A concentração inicial foi aquela que você colocou, por exemplo, você colocou lá ácido acético, colocou uma concentração, pesou na balança ou mediu o volume, colocou lá uma quantidade de moléculas inicial na água. Dessas, certamente vai haver uma porcentagem que vai ionizar. E você sabe quanto ionizou pela concentração do H+, que está na solução, no equilíbrio. Você pode medir através de pHmetro, né? E daí você faz essa fórmula aqui e encontra a porcentagem de ionização. Então, constante de ionização para base, fracas, né? Porque, como sabemos, ácidos fortes e bases fortes não têm constante de equilíbrio. A reação se dá com 100% da conversão do ácido forte ou da base forte em seus produtos de ionização ou de dissociação iônica. Então, só existe equilíbrio e só aplicamos as constantes de equilíbrio para ácidos fracos, bases fracas ou até mesmo sais
fracos, né, que se dissolvem parcialmente, ioniza parcialmente. Então a constante de equilíbrio aqui para uma equação química em equilíbrio, temos aqui uma base fraca, que é a amônia, reagindo com água no estado líquido, para formar o íon amônio e o grupo hidróxido. Isso acontece porque a água está funcionando aqui como um ácido fraco. Ela libera um próton, um H+, que se liga ao nitrogênio, que é uma base fraca, formando aqui um NH4, um íon hidrônio. E o OH, ao perder um H+, se transforma numa hidroxila. A reação entra em equilíbrio quando as concentrações já não se alteram mais depois de um certo tempo. Não porque não está acontecendo nada, porque a velocidade com que a ionização está acontecendo, ou seja, no sentido direto, é igual à velocidade com que os produtos estão interagindo entre si para retornar ao seu estado, retroceder a reação. Então, se os dois sentidos da reação têm a mesma velocidade, as concentrações não se alteram. A velocidade com que está se formando os produtos é a mesma velocidade com que está se formando os reagentes a partir do produto, ou seja, na reação no sentido inverso. Então está aqui, recordando o equilíbrio é isso, né? Uma situação em que já não ocorre alterações nas concentrações molares, a partir de um certo tempo ele já entra em equilíbrio. E a constante de equilíbrio, no caso, a exemplo do que acontece com ácido fraco, é dada pelos reagentes ionizados, no caso aqui a hidroxila e o íon amônio, dividido pela espécie não ionizada, que seria a amônia. Lembre-se que a água não entra nesse cálculo, porque ela é constante e já está incorporada, multiplicando aqui o K. Está multiplicando o K, transformando aí o K em KB, né? Seria a constante de equilíbrio, já incorporando a concentração de água. Por que se incorpora a água? Porque a água, sendo um solvente, a quantidade de água que entra na reação é insignificante perto da quantidade total de água que está no recipiente. Então, se você tem 1 litro de água, ou seja, aí 55 mols, 100 mols de moléculas de água, e quando chega o equilíbrio, a quantidade de água que participou da reação é desprezível. Então você vai ter uma mudança na concentração de água, que seria o solvente, de 100 mols passaria a ser 99,99999, ou seja, praticamente não se alterou nada. Então se considera a concentração de água constante, juntamente com a constante de equilíbrio. Ficaria apenas as espécies que de fato mudam de concentração ao longo do tempo e que realmente suas concentrações são importantes para o equilíbrio, seriam as espécies aqui reagentes, a amônia neutra, a amônia ionizada e a hidroxila. Então se faz esse cálculo. Isso se aplicou também a ácido, só que a diferença é que colocávamos um ácido fraco aqui nos reagentes, tipo ácido acético, ácido fórmico, ácido oxálico e ácidos fracos, ácido cianídrico, reagindo com água formaria um H+, em vez do OH-. A lógica e o procedimento é o mesmo. Nesse caso, o Kb é a constante de ionização básica e o Ka seria a constante de ionização ácida. Se o Kb aumenta, significa que a quantidade essas espécies aqui no numerador é maior e a do denominador é menor. Um grande valor para dividir para poucos. Então, vai dar um Kb elevado. Agora, se o Kb diminui é porque a concentração da espécie não ionizada, que está do lado dos reagentes, é grande e a quantidade dos produtos é pequena. Então, daí o Kb é pequeno. Agora, se toda a reação se desequilibra para o produto, significa que essas espécies aqui, as concentrações molares dos produtos ionizados, é elevada e a quantidade, consequentemente, dos reagentes é pequena, fazendo com que o Kb seja pequeno. Aliás, se é pequeno aqui, se torna grande. Então, concentrações de produto elevada, Kb elevado. Concentrações de produto pequena, significa reagente em grande quantidade,
daí significa KB pequeno. Então, enfim, se você tiver um KB elevado, quer dizer que toda a reação se converteu em, ou próximo disso, né, se converteu em produto aqui. Ionizou totalmente, formou uma grande concentração de base, aumentou a concentração do íon hidróxido. Quer dizer que se trata de uma base forte. Constante de ionização básica é a constante de equilíbrio para a reação de ionização. Então, é uma reação em equilíbrio, tal como qualquer outra reação em equilíbrio que já foi vista. Inclusive, tem um capítulo dedicado só a equilíbrio químico, que pode ser visto lá. Para resolver esses problemas, segue o mesmo procedimento usado para o ácido fraco. A diferença é que agora estamos trabalhando com a hidróxido. E você encontra, em vez do Ka, vai encontrar o Kb. Lembre-se também, muito importante, que existe uma relação entre Ka e Kb em soluções aquosas. O Ka multiplicado pelo Kb tem que dar 10 elevado a menos 14. Então, se você sabe o K, né, a concentração H+, e sabe qual vai ter que ser o produto quando multiplicado pelo OH-, você acaba descobrindo, né, o valor da concentração de hidróxido e vice-versa. Ou seja, o pH mais o pOH tem que dar 14. Então, se sabe um, você descobre o outro. Aqui temos uma tabela de algumas bases fracas e seus KBs, tá? Isso aqui são KBs, não são Kas, é um KB. Se você sabe o KB, como eu disse, você sabe, né, consequentemente, qual vai ser o Ka. Porque se você multiplicar esse KB pelo Ka, que você teria que descobrir qual é, o produto você sabe quanto tem que dar. Seria 10 a menos 14. Então você tem que encontrar apenas um número que você multiplicando por esse valor dá 10 a menos 14, que seria, esse número que você tem que multiplicar seria o Ka. Então você sabe o Ka, você sabe o Kb, e vice-versa. Então está aqui a etilamina, a fórmula, é uma base fraca, está aqui o Kb dela. Está dizendo que o átomo de nitrogênio contribui para a basicidade de cada composto como o seu par isolado. No caso da ureia, pode ser associado a qualquer um dos átomos de nitrogênio. Então, sempre que tiver nitrogênio com pares não compartilhados, é comum existir uma certa basicidade. Então, nós temos aqui a cafeína, que tem também nitrogênios. Em alguns casos, os pares de elétrons do nitrogênio estão envolvidos no sistema π. Mas aqui, por exemplo, esse nitrogênio aqui da cafeína tem pares não compartilhados, que estão disponíveis para serem doados. Então, doação de pares de elétrons, para quem? Para o próton. Então, eles são aceptores de próton, eles recebem próton. E quem recebe próton, segundo Bronsted, é uma base. Então, está aqui algumas bases. Aqui a amônia, que é um gás, mas se você borbulhar ela na água, ela vai receber prótons da água. A própria água protona a amônia. Então ela recebe prótons da água, ela é uma base de Bronsted. A piridina tem esse nitrogênio com par de elétrons, que pode ser doado. A anilina, a ureia, está aqui também, tem 2 pares. Então qualquer um desses 2 pares de nitrogênio aqui da ureia pode ser doado elétrons para um próton, que tenha vindo aí de algum ácido. O ácido conjugado, notem o seguinte, o ácido conjugado é a espécie que foi protonada. Então, quando o nitrogênio recebe um próton, forma um cátion aqui, um íon positivo, em que o nitrogênio está protonado. Ele pode devolver esse próton e atuando dessa forma como ácido. Quando ele devolve o próton, ele está doando o próton. E ao devolver ou doar próton, ele está atuando como um ácido conjugado. E como existe um equilíbrio, a espécie que recebeu o próton no reagente se transforma na espécie que vai devolver o próton no produto para fazer a reação retroceder. E se a tendência da reação em um sentido, no sentido de formar as espécies ionizadas,
é medido pelo Kb. E a reação de retrocesso, no sentido contrário, né, é o Ka. E quem vai ser o ácido aí é o ácido conjugado da base, né, que está neutra no caso aqui. Então, outra coisa que podemos dizer é que quanto maior a tendência para ionizar, menor a de haver o retrocesso, e vice-versa. Então, se uma base tem um Kb elevado, o Ka vai ser pequeno. Note que aqui o Kb é 5,6 vezes 10 a menos 4. Aqui, então, é uma base que tem uma certa força. Agora, o ácido conjugado já é 10 a menos 11. 10 a menos 11 é um número muito menor. Então, a tendência de retroceder é menor, de fazer a reação no sentido contrário. Isso, e também lembrando que se eu multiplicar o Ka pelo Kb, vai dar 10 a menos 14. E exatamente é isso que vemos aqui, ó, 10 a menos 5, aqui 10 a menos 11. Então vai dar algo próximo de 10 a menos 14. Sempre é isso. Aqui também, ó, 10 a menos 4, 10 a menos 11. Aqui 10 a menos 14 do lado esquerdo, aqui já quase 0,1, 10 a menos 1. Então, são sempre o produto do K vezes o Kb vai dar 10 a menos 14. E quanto maior o Kb, menor o Ka do seu ácido conjugado. E quanto maior do ácido conjugado, menor o Kb da base conjugada. Então, vocês também podem multiplicar e obter o 10 a menos 14, como vemos aqui. Aqui no caso, 10 a menos 14 quer dizer que a basicidade desse composto é muito pequena, né, enquanto a acidez é mais elevada. Ou seja, esse nitrogênio não doa os elétrons com facilidade, não é uma base forte, né? Ou seja, não aceita prótons com facilidade, e quando aceita, devolve com muita facilidade, o que significa que ele tem uma certa tendência, uma vez protonado, a devolver esse próton, um número elevado aqui. Então, essas considerações, essas análises, eu recomendo que cada um observe, façam, principalmente na hora dos exercícios, para praticar a ideia e fixar esses conceitos. Vamos lá. O que é o pH de uma solução de amônia 0,4? Né? Qual é o pH de uma solução de amônia 0,4 molar? Estratégia. O processo aqui é semelhante ao utilizado para o ácido fraco. Só que no caso, em vez de ser um ácido fraco, é uma base fraca. É só olhar o exemplo 15.8, que já foi mostrado anteriormente. A partir da ionização da amônia, vemos que as espécies predominantes em solução no equilíbrio são amônia neutra, amônia ionizada e um hidróxido. É só mostrar aqui a equação. A água não é considerada, como já vimos várias vezes, porque ela é solvente e ela não se altera a sua concentração, porque ela está em grande quantidade. Então a alteração na concentração de água é de 1 trilionésimo, quer dizer, não tem praticamente alteração no resultado. E já está incorporado, portanto, a concentração de água, por ser constante, com a própria constante ionização desse processo. A concentração do íon hidrogênio é muito pequena. Então o H+ da ionização da água também é ignorado. Por quê? Porque ele é, né, como se trata aí de um ácido, a água é um ácido muito fraco, quem vai prevalecer na reação vai ser o íon amônio, que é a base. Ela que vai reger, vai ser o componente principal que vai ditar o valor do pH e do pOH, e não a água, que seria um ácido muito fraco. A concentração do íon hidrogênio é muito pequena, como essa hidrogênio, né, o íon H+ da constante de equilíbrio da água. É muito pequena, como seria de se esperar para uma solução básica. Por isso está presente como espécie minoritária. Então esse daqui não é considerado. Ignoramos a ionização da água como anteriormente. Fazemos um desenho para acompanhar a espécie em questão como segue. Está aqui a reação. Então prosseguimos aqui de acordo com as mesmas etapas utilizadas para o ácido. Passo 1. Quais são as espécies predominantes? Já vimos aí
na estratégia. Sempre temos que considerar as espécies que estão participando do equilíbrio. Aqui está a equação do equilíbrio, já mostrado anteriormente. As espécies são amônia não ionizada, amônia ionizada e hidroxilo. A água não se considera. Então já sabemos o passo 1 quais são os elementos que contribuem para o equilíbrio. Sendo X a concentração dos íons NH4 mais e OH- em mols por litro no equilíbrio temos. Então é o seguinte, você coloca quanto foi colocado de amônia na água. Então isso é um valor conhecido, porque você pesa na balança ou mede antes do equilíbrio, adiciona na água. Então você tem a quantidade de amônia que foi colocado na água. Ele diz que é uma concentração 0,4 molar, quer dizer que alguém preparou ela, pegou, mediu 4 mol, né, de amônia, né, uma quantidade, e colocou na água. Então, se você tem a quantidade de soluto, normalmente eles falam no enunciado que tem uma concentração tal de soluto, dizendo que foi colocado na água, não que ela está íntegra na água. É claro que ioniza, e tem isso por descontado. Mas quando se fala que se colocou 1 mol de ácido clorídrico na água, que uma solução de ácido clorídrico molar, quer dizer que foi colocado 1 mol de ácido clorídrico. Daí você tem que saber que foi né, adicionado, foi medido, pesado, foi adicionado lá. Porém, se sabe, né, se tem como certo que ele ioniza. Então, ao dizer que foi preparado ou que tem uma concentração molar de 0,4 de amônia, quer dizer que foi colocado 0,4 de amônia íntegro no início. E ele, claro, no equilíbrio vai ionizar. Então acontece uma ionização. No início não havia nada, claro, no instante zero não havia ionização. Passa-se um lapso de tempo muito curto e reduz uma percentagem ou uma quantidade dessa amônia que foi adicionada, ela ioniza. Então já não existe aquele mesmo valor da amônia neutra. E, por outro lado, a quantidade de amônia ionizada começa a aumentar, assim como a quantidade de hidróxido começa a aumentar de um mesmo valor X. Por que eu digo que é X e X e não 2X, 3X, 1X? É porque os coeficientes são 1. Para cada molécula de amônia que se reduz no reagente, aumenta consequentemente uma de amônia protonada e uma de hidróxido, né, que se forma da água. Então, pelos coeficientes eu sei que vai ser x e x. Se fosse 2 amônia que se formaria, eu teria que colocar 2x. Mas o coeficiente é 1, então aumenta x de amônia protonada e x de hidróxido também. E reduz um x de amônia neutra. Então, quando se soma esses valores, se tem essa equação em x. É recomendável sempre montar esse tipo de planilha para você poder resolver, senão é um dispositivo, uma ferramenta necessária. Não tem como você resolver sem montar esse dispositivo aí, essa equação. Então, o passo 3 agora é a aplicação da fórmula do equilíbrio. Muito fácil, coloca a estrutura ionizada, essas espécies ionizadas no numerador e a espécie neutra no denominador. Não coloca concentração de água, porque ela não muda e já está fazendo parte da constante. Então, esse valor você vai ter que... Você tem esses três, as espécies, né, as concentrações molares de amônia, hidróxido e amônia neutra, você tem na planilha que você acabou de montar. Porém, o KB você não sabe ainda, então não pode ter duas incógnitas. Você já tem incógnita X, você não pode também ter uma incógnita B, né, que é o KB. Esse KB você tem como saber, está na tabela 15.4, é só voltar lá e observar. Daí sim, agora temos uma equação que temos apenas o x para descobrir. Essa equação, se você resolver ela em x, é uma equação do segundo grau. Agora, existem situações quando o x ele é tão pequeno que seja inferior a 5% do 0,40. Então, notem, importante, anotem aí. Se o x for menos de 5% desse 0,40, que seria a concentração inicial da amônia,
Então, se ele for menos que 0,40, você pode considerar ele desprezível aqui no denominador, certo? Despreza ele aqui no denominador. Então, você pode até fazer um teste. Despreza ele e faz o cálculo para descobrir qual seria o valor de x se você desconsiderar. Se depois você descobrir que esse x, uma vez descoberto o x dessa forma, desprezando ele aqui no denominador, você encontra um valor para ele aqui, e esse valor for maior que 5% de 0,40, então você não devia ter desprezado. Então você tem que retomar e refazer com a equação não desprezando o x. Agora, se o x, uma vez resolvido, desprezando ele, e você descobre, né, só fica o x ao quadrado sobre 0,40, certo? Aí você descobre o valor de x. E esse x, ele é um valor que é inferior a 5% desse 0,40, então realmente era muito pequeno, você podia ter desprezado ele, então está tudo bem. Então a gente começa de um jeito e depois, se ele for, né, descobrimos o valor do x por esse método simplificado, e se ele for realmente muito pequeno, que valia a pena ter desprezado ele, que não alteraria muito as contas, a gente mantém o resultado. Agora, se ele, uma vez descoberto o x dessa maneira, desprezando, né, o denominador, como eu disse, ele for um valor relativamente elevado, perto do 0,40, então ele não podia ser desprezado. Aí você tem que considerar as duas situações. Então, considerando a aproximação de 0,40 ser, ou seja, desprezando o valor do x aqui no denominador, obtemos. Aí fica fácil de resolver. Você elimina ele aqui do denominador, só fica 0,40 x ao quadrado sobre 0,40 igual a esse expoente, essa constante. Você descobre que o x é 2,7 vezes 10 a menos 3. 2,7 vezes 10 a menos 3 é 2,7 milésimos. 10 a menos 3 é milésimos. E esses 2,7 milésimos é quantos por cento de 0,40? É 0,68. Então ele realmente, a gente tomou aí como 5, se ele for inferior a 5%, e nesse caso é 5, né, 0,68 é menos que 0,5, então realmente podemos, fizemos bem em ter desprezado o valor do x no denominador. E a resposta é aquela mesma, aquela que encontramos para x. Então tá, agora que a gente sabe o valor do x, isso aqui simplesmente foi para verificar se a gente podia ter desprezado ou não o valor do x. Né? Sabemos que o valor do x, que é 2,7 vezes 10 a menos 3, em comparação a 0,4, ele vezes 100 dá 0,68% de 0,4. Então o x é muito pequenininho e quase não altera o valor da concentração 0,4. Então pode considerar que continua sendo 0,4 mesmo, lá no denominador. Então é válido, resolvemos. Então consideramos que o x é esse aqui. Agora que descobrimos o valor do x, que é, por fim, a concentração que está lá, né, no equilíbrio, a concentração do OH é a própria x, que é o que nós vimos lá na planilha, que o x é a concentração de OH. Então já sabemos a concentração do OH. E sabemos a concentração do OH, nós temos o pOH, assim como o pH é o log negativo da concentração molar de OH, do hidróxido. Então, menos log desse valor é o pOH. E sabemos agora que o pOH deu 2,57. Então, o pOH tem tudo no sentido inverso do pH. O pH pequeno significa maior acidez. Um pOH pequeno quer dizer maior basicidade. Agora a soma do pH e do pOH tem que dar 14. Então, quanto que é o pH? É 14 menos 2,57, que é 11,43. É o que falta para 14, certo? Então, se o pOH deu 2,57, quanto falta para 14? 11,43 é o valor do pH. Então, descobrimos o pH dessa solução, assim como o pOH. Verificação. Note que o pH calculado é básico, certo? Por quê? pHs abaixo de 7 é ácido, acima de 7 é básico. Deu 11 e pouco é básico. Tudo bem, foi colocado uma base, é básico. Conforme esperado para uma solução de uma base fraca. Compare o pH calculado com o de uma solução de uma base forte. Só para efeito de cálculo, de prática, em vez de você usar a amônia, que é uma base fraca, suponha que você colocou
0,4 molar, a mesma concentração, né, que você usou no exercício, mas agora de uma base forte, KOH. O que significa isso? Significa que esse 0,4 mol de hidróxido de potássio vai se converter totalmente na concentração de hidróxido, porque o hidróxido de potássio se ioniza 100%. Então, as 100 moléculas, 100% das moléculas de hidróxido de potássio foi colocado na água, vai se converter em íons hidróxidos. Então, se temos 0,4 molar de hidróxido de potássio, teremos 0,4 molar de íons de OH. Você já sabe de cara que é uma reação de seta única, não é equilíbrio, é unidirecional. Então, você já sabe a concentração do OH. Sabendo a concentração do OH, que é esse mesmo valor aqui, você faz o log negativo desse número. E você vai encontrar o POH. Daí você compara o POH obtido com uma base forte com o POH de uma base fraca, levando em consideração que você colocou as mesmas quantidades das duas na água. Então, tente fazer para ver a diferença, né? Uma base forte e uma base fraca, o que acontece no pH. Então, relação entre as constantes de ionização de ácidos e as suas bases conjugadas. Isso aqui já foi falado. Quando você tem um ácido, você pode ionizar ele no sentido direto. Aqui ele entra em equilíbrio, tudo bem. Mas temos aqui uma constante de ionização ácida, que representa a reação direta, no sentido de formar esses produtos ionizados aqui. Podemos representar essa mesma reação no sentido contrário e temos a reação com a constante de equilíbrio inverso, que seria essa espécie ionizada reagindo com água para formar o íon hidróxido e o ácido, restituir o ácido. Então, você tem outra constante de equilíbrio para a mesma reação no sentido inverso. Quando você soma duas reações, você pode eliminar as espécies que aparecem no produto de uma com o que está no reagente da outra e vice-versa. Então aqui nós temos o ânion, que se formou no produto da primeira, podemos eliminar com o ânion, o mesmo ânion que está no reagente da segunda. O mesmo com a molécula de ácido neutro, não ionizado, do reagente na primeira com o mesmo ácido que se aparece na segunda, como produto. Ao somar apenas as espécies, então, que não estão em ambos os lados da igualdade, que você coloca aqui no denominador, que seria a soma. Então a água está sofrendo uma ionização. É isso que, enfim, acontece. Quando você coloca um ácido na água, o ácido vai reagir, né? Vai aumentar o H+, a concentração de H+. Quando você coloca uma base, vai aumentar a concentração de OH-. Só que essas concentrações de H+ e OH-, elas são consumidas pela constante de equilíbrio da água. Sabemos que existe um meio ali, que é o solvente, que é a água, que fornece uma quantidade muito grande, né? Praticamente ela é capaz de controlar toda a concentração hidrogênica iônica está sob controle da água, porque ela está em grande quantidade. Então ela tem uma grande quantidade de H+, que ela pode fornecer, e ela também pode fornecer uma grande quantidade de OH-. Ela vai fornecer H+ em grande quantidade quando for colocada uma base. Daí a base vai consumir o H+ que a água pode fornecer. Claro que daí a concentração do OH- vai aumentar. Se você colocar, por sua vez, um ácido, o ácido que você adicionar vai aumentar a concentração do H+, consequentemente vai reagir, consumir o OH- e fazer a reação retroceder. Aqui nós temos aquela lei de Chatelier, que é perturbação do equilíbrio, que já foi visto na aula passada, no capítulo anterior. Então você sabe que o que está predominando ali, o que tamponando essa solução é a constante de equilíbrio da água. E ela é resultante da multiplicação do Ka vezes o Kb, porque quando você soma duas equações que estão em equilíbrio, que têm as suas constantes,
Ka para reação direta de ionização do ácido, Kb para ionização da base, que seria a reação inversa. Você multiplicando dá o Kw. O Kw é a constante de ionização da água, que é 10 a menos 14. Então, o que se pode fazer quando se adiciona um ácido é aumentar a concentração, uma perturbação que está acontecendo. Quando se coloca um ácido, já se adiciona H+. Aumenta a concentração de H+, consequentemente, o H- tem que diminuir para que a constante se mantenha. Se você adiciona uma concentração muito grande de OH-, o H+ tem que diminuir para que a multiplicação, né, entre essas duas concentrações se mantenha fixa. E a concentração do OH- vezes a concentração do H+ é a constante de ionização da água, que é menos 14. Ela não pode sair disso. Então, se você aumenta uma, tem que diminuir a outra e vice-versa. Então, quando se adiciona ácido, você aumenta a concentração de H+, para que o produto seja o mesmo, o OH- tem que diminuir. Quando você adiciona uma base e aumenta o OH-, consequentemente, você tem que diminuir o H+. E por que que isso acontece? Acontece porque a expressão matemática está ditando isso, mas a expressão matemática vem da constatação de um fato físico. Quando você aumenta a concentração de OH-, é claro que vai haver tendência à reação retroceder, porque daí aumenta a possibilidade desse OH- reagir com H+. Quando existia quantidades iguais, a possibilidade de um se encontrar com o outro era menor. Agora, quando você aumenta a concentração do OH-, a possibilidade de um H+ se encontrar com o H- aumenta e, consequentemente, ele vai tender a reação a retroceder. E, consequentemente, como é de supor, vai diminuir a concentração de H+. Então, o Kw é resultante da multiplicação das outras duas constantes. Isso já vimos por definição lá no capítulo anterior. Então, sabendo que o Kw é 10 a menos 14, se você souber qual é o Ka, você descobre o Kb e vice-versa. Então, ácido fraco e sua base conjugada, é o que vemos aí. Se você sabe o Kb, basta dividir o Kw por o Kb, você encontra o Ka. Se você sabe o Ka, basta pegar o Kw, que é 10 a menos 14, dividir pelo Ka e encontra o Kb. Então tá fácil, né? Outra questão importante é que existem ácidos dipróticos, tripróticos. Que são isso? São ácidos que têm mais de um hidrogênio ionizável. Ácido monoprótico é aquele que só libera um próton. Diprótico é aquele que tem 2 prótons para ser ionizado. O ácido sulfúrico tem 2. O ácido carbônico também. O ácido clorídrico só tem 1. O ácido nítrico também 1. O ácido fosfórico tem 3 prótons. Então, se tem mais de um, né, se tem mais de um próton, ele pode sofrer mais de uma ionização. Pode produzir mais de um íon hidrogênio por molécula. Então, a gente já viu alguns exemplos de ácidos polipróticos, né? Ioniza passo a passo, quer dizer, não perde o segundo, né? Tem que perder um de cada vez. Perde o primeiro próton, tem uma constante de equilíbrio para a perda do primeiro próton. Depois, uma vez perdido esse primeiro próton, o ânion ainda tem prótons para serem perdidos, perde um segundo próton, uma segunda reação em equilíbrio, e pode perder, se for o caso, de ter 3 prótons, um terceiro próton, uma terceira reação de desprotonação, que seria 3 reações, uma para cada perda de um próton. Uma expressão da constante de ionização pode ser escrita para cada uma dessas ionizações. Consequentemente, 2 ou mais expressões para a constante de ionização no equilíbrio frequentemente são usadas para calcular as concentrações das espécies na solução ácida. Então está aqui o ácido carbônico, que é um ácido diprótico. Ele tem a primeira perda do primeiro próton, né? Ele tem 2 prótons, 2 hidrogênios ionizáveis. E ele perde, né, o primeiro tem uma reação de equilíbrio para a perda do primeiro próton. E a constante é a constante A1. Né? A1 para a primeira ionização. Está aqui a equação, como a gente já viu em outras ocasiões. Está aqui uma molécula de ácido carbônico íntegra, neutra. Está aqui ela depois que perdeu o primeiro
próton. Vemos aqui que tem um próton do lado direito, um grupo OH, e do lado direito e esquerdo também OH. Ele perde um dos hidrogênios, né, e fica só com um. Então, a primeira ionização. Esse íon chamado, que ainda possui um hidrogênio, se chama íon bicarbonato. Também se chama carbonato ácido, porque ainda tem um hidrogênio para ser perdido. E também se chama carbonato hidrogenocarbonato, porque tem um hidrogênio ligado ao carbonato. Ele pode perder esse segundo próton numa segunda reação, que pode ser representado pelo equilíbrio também de uma segunda desprotonação. Notem que, como já foi dito, são duas reações em equilíbrio. A primeira para a perda do primeiro próton, a segunda para a perda do segundo próton. Não existe a perda simultânea dos dois prótons. Sempre é um processo unitário, elementar por vez. Existe uma constante de equilíbrio para o primeiro e para o segundo. Você pode somar as equações, aí sim, você tem uma equação global para a perda dos dois prótons. Bem que na prática acontece um por vez, você pode somar as duas equações para efeito de saber as concentrações. Daí você multiplica as constantes, se você somar as equações. Aqui temos alguns ácidos polipróticos e suas constantes, primeira e segunda constante de ionização. A constante de ionização, a primeira constante de ionização do ácido sulfúrico é muito elevada. A segunda já é um pouco menor, mas ainda é ácido, 1,3 vezes 10 a menos 2, ainda tem acidez. A base conjugada, pelo ácido ser muito forte, a base conjugada é muito fraca. Agora, a segunda constante de ionização do ácido, 10 a menos 2, o outro tem que ser 10 a menos 13, é o que falta para 14, como já vimos, que é a constante de ionização da água. O ácido oxálico também tem 2, o ácido oxalato, hidrogênio oxalato, ou oxalato ácido, ou bioxalato, ainda tem um hidrogênio ionizável. Está aqui as constantes de equilíbrio, é bom tomar nota, porque pode ser usado nos exercícios. Também tem no livro para uma leitura melhor desses valores. Isso daí existe tabelas na internet também, existe nos livros, com bases de dados para consulta. O ácido fosfórico é um ácido triprótico, então ele tem 3 hidrogênios ionizáveis, como vê. Ele perde o primeiro com facilidade, o segundo já começa 10 a menos 3, aqui já vai para 10 a menos 8, e para perder o último 10 a menos 13. Então tem que estar no meio muito básico para você conseguir tirar o terceiro hidrogênio do fosfato. Aqui temos o ácido oxálico, é uma substância venenosa, usada principalmente como agente de branqueamento e de limpeza. Por exemplo, para remover manchas das banheiras. Calcule a concentração de todas as espécies presentes no equilíbrio de uma solução 0,10 molar. Então está aí um ácido poliprótico, então diprótico especificamente, ele tem 2 hidrogênios ionizáveis. E se você colocar 0,10, uma solução 0,10 molar, suponha aí que você colocou em 1 litro 0,10 mol, em 1 litro dá 0,10 molar. Por definição da molaridade, quer dizer 0,10 mol em 1 litro. Ele quer saber quais as concentrações de todas as espécies, ou seja, menos do solvente, que é constante. Da espécie não ionizada, da concentração de H+, da concentração do oxalato mono, desprotonado e de desprotonado. Vamos lá. Então, a estratégia, determinar a concentração de equilíbrio das espécies de um ácido diprótico em solução aquosa é mais complicado do que um ácido monoprótico. A gente já sabe que vai haver uma primeira ionização, que vai ter um K, depois vai ter uma segunda ionização, um segundo K. E daí existe um fator complicador aí. Seguindo o mesmo processo que usamos para ácidos monopróticos, para cada etapa. Então, existe uma constante de equilíbrio para cada reação, e existe, então, uma segunda etapa, uma segunda desprotonação. E daí você também tem uma segunda constante de equilíbrio para a segunda ionização. Esses valores estão lá na planilha que acabamos de ver.
Note que a base conjugada da primeira etapa de ionização é o ácido da segunda etapa de ionização. Então vamos lá. A primeira etapa de ionização equivale à perda do primeiro próton. Então nós temos dois prótons aqui. O ácido oxálico tem dois hidrogênios ionizáveis. Eles perdem o primeiro e ainda mantém mais um. Ainda contém um hidrogênio ionizável no ânion aqui. Então, se for colocado 0,10 molar, né, 0,10 mol em 1 litro de água, então você tem aqui no início 0,10 mol de ácido oxálico. É um pó branco. Então você pesa na balança e coloca na água. É claro que naquele momento você está colocando só ácido oxálico. Ainda não existe na água o oxalato, né, o bioxalato, o oxalato ácido, e nem H+, que existe devido a essa adição. Então é 0 e 0. Depois de um certo tempo, uma pequena quantidade desse ácido neutro que foi adicionado vai se ionizar. Então vai desaparecer, né, dos reagentes e vai surgir nos produtos as espécies advindas da ionização aí do ácido oxálico neutro. Então se forma a mesma quantidade que se perde lá, se ganha aqui de íons H+, e íons oxalato ácidos, né? Certo? Oxalatos ácidos. Então, se trata do mesmo X, porque aqui os coeficientes é 1. Cada molécula de ácido oxálico gera 1 de íon hidrogênio e 1 de oxalato ácido, né? Então, é por isso que é X, X e X. É claro que o que se perde nos reagentes se ganha nos produtos. Agora, se soma as equações, isso para obter a equação no equilíbrio. No equilíbrio, então, eu vou ter não mais o 0,10, mas 0,10 menos x, que foi o que se ionizou, e aqui x com 0 dá x, as concentrações das espécies. Então, jogamos agora isso aí na equação do equilíbrio. Então, aqui, para lembrar, o passo 1 consiste em nada mais, nada menos do que colocar essas equações, né, de ionização para destacar as espécies que estão participando do processo. A água não entra, porque ela não muda de concentração ao longo do tempo. Então, só essas espécies aqui da primeira etapa. A tabela 15.5 deu o Ka. É só olhar lá o Ka da primeira etapa de ionização. É 6,5 vezes 10 a menos 2, que é igual a esses valores aqui. Aqui, temos que verificar, voltando àquela questão, vamos resolver essa equação, se transforma numa expressão, numa algébrica de segundo grau, uma equação quadrática. Então, é bom evitar, né, ter que resolver uma equação de segundo grau. Uma maneira de evitar isso é supor que o x seja tão pequeno que não vai mudar muito o denominador aqui. Pequeno quanto? Se ele for inferior, por convenção, se ele for inferior a menos de 5% do valor de 0,10, se ele, por exemplo, for 0,01, 0,002, um valor muito pequeno, ele pode ser considerado desprezível. A gente apaga ele aqui para efeito de cálculo. Como ainda não sei o valor, se ele é ou não é, eu vou fazer de conta que ele é. E vamos ver o que vai dar. Então, despreza aqui, só fica x ao quadrado sobre 0,10, né, certo? X ao quadrado sobre 0,10. Daí fica fácil descobrir o x. O x é igual a 8,1 vezes 10 a menos 2. Agora sim, eu volto lá atrás e digo, será que ele era mesmo? 0,10 e 8,1 centésimo, né? Porque 10 a menos 2 é um centésimo. 8,1 centésimo é menos de 5% de 0,10. Aí você verifica, se for, tudo bem, deixa como está, está bem. Agora, se ele for um valor apreciável, em comparação com 0,10, o x for um valor apreciável, você não pode desprezar o x, tem que, no denominador aqui, você tem que manter e resolver de fato a equação quadrática. Aí aqui deu que 8,1 vezes 10 a menos 2 dividido, deu 81%. Então não podemos desprezar, né, que praticamente é um valor muito elevado para ser descartado.
Então vamos ter que resolver a equação quadrática, não temos como escapar. Então, para testar a aprovação, escrevemos aí, você pega o valor do x, divide pelo 0,10 e vê quanto que o 0,10 é maior ou menor, maior que o x. Ele é praticamente, o x é 81% do 0,10. Então é quase o mesmo valor, não tem como desprezar. Então, nesse caso, certamente a aproximação não é válida. Aquela tentativa de eliminar o x no denominador não é aplicável nesse caso. Portanto, temos de resolver a equação do segundo grau. Tá aí, quando se transforma a equação do segundo grau, desenvolve aquela expressão, você cai numa equação do segundo grau, resolve a equação do segundo grau e descobre que o x é igual a 0,054 mol. Tá certo? Então, é esse o valor do x, e não esse valor 8,1. Não é 8,1 centésimos, é 5,4 centésimos de mol. Né? Então, agora que descobrimos o x, podemos substituir lá na planilha, onde aparece o x, para descobrir as concentrações das espécies. Então, passo 4. Concentração do H+, vai ser o próprio x, que é 0,054. Do carbonato ácido vai ser também o próprio x, que é 0,054. E a concentração do ácido fosfórico neutro era 0,10, que é o que foi adicionado, menos o que se ionizou, que é 0,054 e o 0,046. Descobrimos todas as espécies. Agora, temos que considerar a segunda etapa de ionização para saber quanto desse ácido oxálico aqui, que sofreu a primeira ionização, vai sofrer a segunda. Nessa etapa, as espécies predominantes são o ácido oxálico monoprótico aqui, se diz bioxalato, ou se diz oxalato ácido, ou hidrogênio oxalato, que ainda tem um hidrogênio. Quando tem dois hidrogênios, como no ácido fosfórico, você diz dihidrogênio fosfato, ou monohidrogênio fosfato, quando tem, ainda resta alguns hidrogênios. Né? Aqui no caso resta um, então seria hidrogênio oxalato, ou oxalato ácido, tudo bem, que atua como ácido da segunda etapa da ionização. Então isso aqui ainda vai ser um ácido, porque ele ainda tem um hidrogênio para ser eliminado, doado. E a base conjugada dele vai ser o oxalato neutro. Aliás, o oxalato, sua forma básica, né? Sua forma básica, não é neutro não, está carregado. Então está aqui a mesma planilha que foi usada anteriormente, se usa para a segunda etapa da ionização. Já falamos, temos que fazer uma ionização por vez. A primeira já foi feita. Essa espécie aqui, que é a base, que está como produto da primeira ionização, é a base conjugada da primeira ionização, se transforma no ácido da segunda reação em equilíbrio. Então, esse oxalato ácido está em equilíbrio com sua forma ionizada, né, desprotonada. Ionizado ele já está, né, ele desprotona de novo. Perde mais um próton e se transforma finalmente na sua forma básica, né, que seria o oxalato propriamente dito. Então, no começo, o que acontecia? Já estava dizendo que acabamos de calcular que a concentração do hidrogênio oxalato aqui é 0,054. E também no começo dissemos que obtivemos, né, agora acabamos de resolver a etapa anterior em que obtivemos aqui para a concentração de hidrogênio iônica num estado inicial 0,054. E ainda, num primeiro instante, ainda não havia se formado a espécie oxalato, né, básica. Seria essa aqui. Bom, agora passa-se alguns segundos e há um decréscimo na concentração do 0,054 de Y unidades. E, consequentemente, um acréscimo da formação de H+, devido à ionização aqui, a segunda ionização do oxalato ácido, se forma H+. E também se forma uma pequena, a mesma quantidade de oxalato básico. Fizemos o mesmo processo da planilha anterior. Acho que não tem problema aqui, né?
Você soma e obtém essa expressão e você aplica agora para o Ka da segunda processo de ionização, seria o Ka2, né? Ka2. E o Ka2 você tem lá na planilha o valor da segunda ionização, a constante de equilíbrio da segunda ionização do ácido oxálico. Esse aqui é o da primeira, né, que deu esse valor. Esse aqui já é o da segunda. Nota que no numerador temos essa espécie, e aqui o H+, e aqui embaixo a espécie não ionizada, como monodesprotonada, certo? Então essa é a expressão da segunda constante de ionização. Esse valor Ka a gente obtém lá na tabela, é outro, não é o mesmo. Esse Ka seria o Ka2. Aqui 0,054, o H mais Y está aqui, multiplicado por Y, que seria a concentração do oxalato básico, dividido pela concentração do oxalato ácido, estaria aqui embaixo. Então, resolvendo isso, descobrimos agora o valor do Y. Agora temos que descobrir se podemos simplificar ou não, né, esse Y, essa equação de segundo grau em Y. Aqui, novamente, ele desprezou o Y, certo? Que estava no denominador aqui, seria 0,054 mais Y, né? Aqui no denominador. Considera que o Y é desprezível, que se pode deixar simplesmente 0,054 em vez de 0,054 mais Y, porque o valor praticamente é o mesmo. É igual você comparar 1 com 0,99999, praticamente 1. Então, agora a gente tem que verificar se realmente ele é desprezível ou não. Vamos considerar como se fosse desprezível, descobrimos o valor do Y, tendo esse pressuposto que ele é desprezível, e depois que a gente encontra, verificamos se realmente ele era ou não desprezível. Então, no denominador, em vez de ter 0,054 mais Y, colocamos só 0,054. No numerador, está como na expressão, encontramos que Y é igual a 6,1 vezes 10 a menos 5. Ele realmente é muito pequeno. 10 a menos 5. 6,1 vezes 10 a menos 5, perto do 0,054. Ele é só 0,11% de 0,054. Ele é muito pequeno, realmente podíamos desprezar. Que temos como convenção que se ele for inferior a 5%, ele já pode ser desprezado. Então ele já deu menos, deu 0,11%. Então, tudo bem, descobrimos o Y. O Y realmente vale se tomamos esse Y como o valor correto. Se aqui a porcentagem, o Y fosse um valor muito próximo de 0,054, aí já não podíamos fazer esse desprezo, né? Teríamos que calcular a expressão completa em Y, ia dar uma equação quadrática em Y. E daí você teria que resolver essa equação quadrática e descobrir o valor exato de Y. Tá aí, então o Y é válido, esse valor para Y. Agora que temos o valor de Y, substituímos nessa planilha. A planilha está lá que, né, o ácido carbônico estava 0,046, o bioxalato, ou oxalato ácido, monoácido, é 0,054, menos o que se ionizou na segunda ionização. Note que o que ionizou na segunda é tão pequeno que praticamente não altera. O que manda, o que realmente vai expressar a quantidade de íons H+, é o resultado da primeira ionização, que deu 0,054 de concentração de hidrogênio iônica, e também desse íon aqui. O que ele acrescenta, a segunda ionização acrescentou é quase zero. Então não tem muito sentido acrescentar um número muito pequeno que é indiferente. É o que a gente acabou de descobrir agora há pouco, né? Não tem porquê mexer nesse valor por causa da segunda ionização, ele se mantém idêntica. A mesma coisa subtrair 1/trilionésimo de 1 quilo, vai continuar sendo 1 quilo, não vai ter diferente, né? Vai ser pouca, para efeito prático, não tem sentido. Então a concentração do H+ é a mesma do oxalato ácido, também 0,054.
O que realmente tiramos desse exercício é que quando a primeira constante é muito diferente da segunda, praticamente os valores que vão predominar vai ser o da primeira ionização. O que é acrescentado pela segunda ionização é desprezível, praticamente indiferente, não vai causar alteração nas concentrações de hidrogênio iônico devido à contribuição da segunda ionização. Aqui, então, a concentração de oxalato é 6,1 vezes 10 a menos 5, como acabamos de ver. Muito pequena, por isso que ele não interferiu nas outras. Do hidróxido é 10 a menos 14. Agora você tem como saber a concentração do hidróxido, porque você tem a concentração do H+. Se você tem a concentração do H+, que é esse daqui, você descobre a concentração do hidróxido, porque as concentrações do hidróxido vezes as concentrações do H+, tem que dar 10 a menos 14. Então, se você sabe a concentração do H+, você descobre a concentração do hidróxido. Por ser muito grande a do ácido, a do hidróxido vai ser muito pequena, 10 a menos 13, é o menor de todos os valores, né? 10 a menos 5, 10 a menos 13 é muito pequeno. E é pequeno porque se foi colocado um ácido e a concentração da hidroxila é pequena devido à presença de muito ácido H+. Se aumenta um, tem que diminuir o outro para manter a constante de ionização da água, que é 10 a menos 14.